A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por suas comissões de Agronegócios e de Relações Agrárias e do Meio Ambiente, tem a honra de apresentar o webinar Serviços Ecossistêmicos, Legislação e Oportunidades Reais para o Agronegócio Paulista, evento promovido pelas referidas comissões com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. E para a abertura, senhoras e senhores, o nosso ilustre doutor Marco Túlio Bastos Martani, presidente da Comissão de Agronegócios e de Relações Agrárias da OAB São Paulo. Boa noite a todos. Estamos iniciando a segunda webinar da Comissão de Agronegócios e Relações Agrárias, em parceria com a Comissão de Meio Ambiente da OAB Seccional São Paulo. De início, gostaria de saudar o nosso ilustre presidente, Dr. Caio Augusto da Silva Santos, e agradecê-lo pela forma transparente que esta atual diretoria vem conduzindo esta entidade de classe, sempre buscando as melhorias necessárias para a advocacia do Estado de São Paulo. Gostaria também de fazer um agradecimento especial para todos os componentes da Secretaria das Comissões e aos demais funcionários da OAB São Paulo, que dão todo o suporte necessário para que as comissões possam desenvolver os seus projetos em alto nível. Gostaria também de cumprimentar os conselheiros estaduais, Dr. Marcos César Gussoni, da subseção de Catanduva, Dr. Milton Melo, da subseção de São José do Rio Preto, Dr. Mário Luiz Ribeiro, da subseção de Bebedouro. E na pessoa desses ilustres advogados, cumprimentar todos os conselheiros seccionais aqui presentes e agradecê-los pelo árduo trabalho realizado em favor da advocacia bandeirante. Gostaria de fazer um agradecimento especial à doutora Ana Paula Chagas, presidente da Comissão de Meio Ambiente, pela parceria na realização desta webinar. E, na sua pessoa, saudar todos os presidentes e membros de comissões desta seccional paulista, aqui presentes, parabenizando por todo o trabalho durante a atual gestão. Também gostaria de saudar todos os presidentes e demais diretores de subseções presentes neste evento e agradecê-los pela dedicação na defesa dos anseios da advocacia paulista. Também agradeço a presença de todas as demais lideranças ligadas ao agronegócio e ao meio ambiente, estudantes de direitos e advogados presentes neste evento online. Agradeço aos palestrantes da noite, Dr. José Roberto Gomes Júnior e a doutora Ana Paula Chagas, pelo auxílio na organização deste evento, para tratarem de um assunto de extrema importância, que na atualidade faz parte de uma das principais pautas do agronegócio, partilhando os seus conhecimentos através da palestra da noite. Por fim, cumprimento o nosso vice-presidente da comissão, Dr. Bernardo Felipe Abrão, e o nosso secretário, Dr. Rodrigo Melo. E na pessoa de ambos, agradeço a presença e a colaboração de todos os demais membros da Comissão de Agronegócio e Relações Agrárias da OAB São Paulo. Agora, passo a palavra ao Dr. Bernardo Felipe Abrão, vice-presidente da Comissão de Agronegócio, para que faça a apresentação dos palestrantes da noite. Obrigado, Marco Túlio, pelas palavras. Aproveito para agradecer também aos palestrantes e a presença de todos que temos aqui hoje, registro de recorde de presença, então muitos estudantes de direito, muitos advogados, muitos profissionais da área ambiental, da área do agronegócio. Então, agradecemos a presença de todos, principalmente os membros da nossa Comissão de Agronegócio e Relações Agrárias da OAB, os membros da Comissão de Direito Ambiental, que também se fazem presentes, a doutora Ana Paula, pelo brilhantismo da condução do evento. Ressaltar mais uma vez que nosso evento de hoje, que trata de um tema muito relevante e uma interface do direito, do agronegócio e do direito ambiental, que são serviços ecossistêmicos, legislação e oportunidades reais para o agronegócio paulista. É um evento que está alinhado ao objetivo número 15, vida terrestre,
entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a OAB São Paulo endossa, de proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Então, nada melhor para o produtor rural do que entender bem os serviços ecossistêmicos, quais as vantagens desses serviços e quais os benefícios que isso gera para o agronegócio e para o meio ambiente. Vou passar agora a palavra para a doutora Ana Paula, peço que todas as perguntas sejam feitas no Q&A e ao final da palestra e do debate, nós direcionaremos as perguntas. Doutora Ana Paula, muito obrigado. Nós estamos sem o seu áudio, doutora Ana Paula. Me perdi aqui no meio do webinar. Bom, primeiramente eu quero agradecer aqui o convite do Dr. Marco Túlio, do Dr. Bernardo e da Comissão de Direito Agrário por esse webinar conjunto. Então, é um grande prazer estar aqui, eu acho super importante essa conexão entre os temas das nossas comissões, né? O meio ambiente é realmente uma questão extremamente sensível para o agronegócio e uma atividade que a gente acaba tendo uma atuação muito próxima. Então, muito obrigada aí. O tema desse webinar, ele é extremamente relevante, não podia ser mais atual, né, nesse momento onde a gente acaba de ter aí a aprovação da Política Nacional por Serviços Ambientais, e eu acho que é muito importante a gente começar explicando essa diferença, né, entre serviços ecossistêmicos e serviços ambientais. Então, os serviços ecossistêmicos, eles se dão pelos benefícios que a humanidade ela consegue obter através dos ecossistemas, de forma direta ou indireta. Então, estes benefícios, né, eles podem se dar com serviços de provisão, tal como obtenção de alimentos e de água, regulação, como a regulação das inundações secas, degradação de solo, serviços de suporte, aí, tais como formação de solo e ciclagem de nutrientes, e serviços culturais, como de lazer espiritual, religioso, e aí qualquer outro benefício não material. Então, os serviços ecossistêmicos, eles são específicos da natureza, e aí neles não há interferência direta do homem, né? As atividades humanas que contribuem para a manutenção, recuperação ou melhoria desses serviços ecossistêmicos, essas são conhecidas, então, como serviços ambientais. Então, o homem, ele executa serviços ambientais, que, através do manejo desses sistemas naturais, né, vão manter, melhorar ou trazer de volta esses serviços ecossistêmicos. Mas os serviços ecossistêmicos, eles só podem ser prestados pela natureza. E a sociedade vem passando por uma degradação acelerada dos recursos naturais, e a gente está tendo uma grande interferência, então, desses serviços ecossistêmicos, né? O estilo de vida da sociedade hoje tem prejudicado muito, então, a questão de uso e cobertura de terra, manejo inadequado de solo, escassez de água e também a biodiversidade. E o processo, né, quanto mais a população mundial aumenta e quanto mais a demanda por comida aumenta, essa pressão vai aumentando mais ainda, porque o serviço, né, a atividade agropecuária,
ela vem cada vez mais tendo uma relevância muito grande, né, de como conseguir produzir alimento para essa população mundial que não para de crescer, mas sem causar a pressão nos recursos naturais, né, sem perder esses serviços que a natureza nos presta de maneira direta e de maneira indireta. Né, a gente tem passado aí por várias questões ligadas à escassez de água, diminuição de biodiversidade, inclusive essa questão, né, relacionada à pandemia, como o homem ele teve contato com o vírus, e há uma grande discussão de que cada vez mais que o homem ele começa a entrar nas florestas e começa a degradar as florestas, mais ele vai estar exposto a esse tipo de contaminação, a esse tipo de vírus, né, e que vai trazer esse grande desequilíbrio. Então, considerando tudo isso e a importância da agricultura, né, é importante a gente discutir essa relação entre agricultura e serviços ecossistêmicos. Né? Então, o setor agropecuário ele é muito importante para a manutenção e melhoria desses serviços. Mas como incentivar, né? Porque quando você fala de serviços ecossistêmicos, eles fazem parte daquela propriedade rural e como incentivar, então, a sua manutenção, né? Como fazer com que o proprietário rural, o agricultor, ele entenda a importância e ele acabe se engajando aí na oferta, né? Na melhoria e na oferta desses serviços, que vai beneficiar não só a ele, mas vai beneficiar toda a coletividade. E é aí que a gente entra com a discussão do pagamento por serviços ambientais, porque quando o proprietário rural ele precisa atuar na conservação, na preservação e na melhoria desses sistemas, muitas vezes ele precisa escolher, nem sempre ele precisa escolher, mas muitas vezes ele precisa escolher entre a produção, né, às vezes aumentar a produção dele, e aquele serviço. A gente fala disso, por exemplo, quando ele possui um excedente florestal, né, e ele, como proprietário da terra, ele tem o direito de propriedade de poder explorar a terra dele dentro dos limites da norma. Então, uma vez que ele tem um excedente florestal que vai além da APP que ele precisa preservar, ou da reserva legal que ele precisa preservar, por ser uma obrigação legal, ele passa por uma escolha de manter esse excedente em pé e aí prestar esse serviço ecossistêmico, por exemplo, ou então utilizar aquela área de excedente para poder aumentar a produção dele, fazer plantio. Então, com essa intenção que vem a questão do pagamento por serviços ambientais, que é um instrumento econômico de extrema relevância, aonde o prestador do serviço ambiental ele pode ser remunerado por quem é beneficiário, então, desse serviço ecossistêmico. E aí ele passa a ser interessante para ele, porque deixa de ser apenas uma questão onde ele vai ter um gasto de dinheiro, ou seja, ele não tem nenhum retorno com aquilo, então não faz sentido para ele manter esse serviço. Então, o pagamento por serviço, a nossa legislação, ela é muito construída em cima de instrumentos de comando e controle, que são os instrumentos de se você não segue a lei, se você não segue as regras, então você é punido. Os instrumentos econômicos, eles são muito interessantes quando eles adicionam aos instrumentos de comando e controle
esse incentivo para a preservação e para a conservação. Porque os instrumentos de comando e controle, eles acabam tendo uma eficácia limitada. E quando você passa a incentivar, e aí que seja através de uma remuneração ou de algum outro tipo de benefício econômico, você faz com que haja uma mudança de pensamento, uma mudança de visão. E aquilo ali passa a ser, então, bem mais interessante para o produtor, né? Apesar da gente ter essa previsão da utilização dos instrumentos econômicos, a gente vê que isso ainda está caminhando muito. Tanto que a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, que acaba de ser aprovada, ela levou mais de 10 anos sendo discutida, né? O projeto de lei passou anos sendo discutido até que, finalmente, a gente tem, então, uma Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais que agora traz as diretivas gerais, né, as diretrizes gerais de como se dá, então, essa remuneração por esse tipo de serviço. Uma das coisas que acabou gerando muita discussão e que fez com que a política nacional demorasse para ser aprovada é que os estados, eles acabaram começando a implementar suas próprias normas de pagamento por serviços ambientais. Então, hoje a gente tem vários estados no Brasil que já implementaram, já há muitos anos, normas relativas a pagamento por serviços ambientais. E uma norma, uma política nacional, ela não poderia vir agora de forma a inviabilizar ou incompatibilizar esses programas subnacionais. Então, isso dificultou sobremaneira a discussão dessa política. Ela realmente ainda, ela não é o melhor dos mundos, mas é melhor do que não se ter uma política, e aí ela vai trazer, então, todos os objetivos, diretrizes, os conceitos fundamentais, modalidades de pagamento, que vão poder ser utilizadas aí nesse tipo de instrumento econômico. No estado de São Paulo, por exemplo, foi instituído em 2013, foi em 2009, através da Política Estadual de Mudança Climática, o primeiro programa, o Programa de Remanescentes Florestais, que é o projeto Mina d'Água, que foi um dos primeiros programas de pagamento por serviços ambientais do Estado. Né? Depois dele, o Estado de São Paulo continuou criando novos programas, e hoje ele possui 3 projetos, né? Que utilizam, então, essa ferramenta de pagamento por serviços ambientais. É o projeto Mina d'Água, que é esse que foi criado com a Política Estadual de Mudanças Climáticas, o projeto de crédito ambiental paulista, que remunera os proprietários de RPPNs, né, são aquelas unidades de conservação privadas, que podem ser criadas pelos proprietários rurais, e o projeto Conexão Mata Atlântica, que esse é um projeto nacional do qual o Estado de São Paulo faz parte também, que é um projeto de recuperação e proteção dos serviços do clima e da biodiversidade do corredor sudeste da Mata Atlântica brasileira. Então, apesar da gente ainda estar caminhando com a questão dos pagamentos por serviços ambientais, e da gente ainda precisar aí aguardar o decreto que vai regulamentar essa nova política, porque a política, a lei, ela não entra no detalhamento de certas questões aí da lei. A lei não entra no detalhamento de certas questões do programa de pagamentos
os serviços ambientais. Isso tem que ser feito realmente através de decreto, mas acabou gerando uma grande expectativa, principalmente no setor de agricultura, o setor agropecuário, que é tão relevante aí para o nosso país. E aí, com essa breve introdução, eu volto a palavra para o Bernardo, para não me estender muito e para que a gente possa dar seguimento aí no debate. Obrigado, doutora Ana Paula. Brilhantes considerações iniciais. Acho que trouxe muitas questões que já estão aqui sendo ressaltadas no nosso Q&A. Eu acho que deu também abertura para o doutor José Roberto Gomes de Paula Júnior, nosso representante e relator da área ambiental dentro da Comissão de Agronegócio e Relações Agrárias da OAB, advogado, militante no setor, fazer as considerações dele, que vão ser extremamente importantes nesta linha de tornar os serviços ambientais algo prático, né, factível para o produtor, como fazer, como implementar, como realmente tirar proveito de uma legislação que é moderna, que vem para nos trazer muitos benefícios. Então, vou passar a palavra para o doutor José Roberto. Antes, gostaria só de fazer 2 menções de presença. Temos alguns presidentes de comissão de agronegócio de outros estados, então agradecemos muito por estar no nosso evento hoje. Também o doutor Alexandre Nutti, tesoureiro da OAB de Ribeirão Preto, doutor André Ângelo, presidente da OAB de Catanduva. Então, sejam todos bem-vindos e muito obrigado pela presença. Se eu esquecer de alguém, por favor, mandem no chat, que são tantas presenças ilustres que nós precisamos fazer menção aqui. Então, doutor Zé Roberto, com a palavra. Obrigado. Boa noite, doutor Bernardo, doutor Marco Túlio, doutora Ana Paula, muito obrigado pela oportunidade. Aproveito o momento também para cumprimentar o doutor José Roberto Reis, presidente da Comissão de Direito Agrário e Agronegócio aqui da 12ª Subseção de Ribeirão Preto. Cumprimento também os membros do grupo GEBTRAB, Pós-Modernidade e Direito do Trabalho, da Faculdade de Direito USP de Ribeirão Preto e os demais colegas que estão nos assistindo. Agradeço a oportunidade. A doutora Ana Paula me deixou até sem muito o que falar, porque ela fez um esboço geral, ela com grande didatismo e facilidade, ela conseguiu trabalhar algumas questões extremamente complexas, como se fosse o beabá, não é? A cada momento, é a segunda oportunidade que eu tenho de conversar com ela, e a gente fica de boca aberta pela precisão e facilidade que ela tem em nos orientar com todo o seu conhecimento. Eu começo a minha conversa brincando um pouco sobre a questão histórica, falando que hoje existem algumas profissões que não são tão comuns. Eu vou fazer essa brincadeira para vocês entenderem onde eu quero chegar. Por exemplo, ferroviários. Diminuiu, teve uma quantidade, comparando os ferroviários no começo do século XX, com o advento das máquinas, e hoje a quantidade é muito pequena. Outra profissão, telefonista. Quando surgiu o telefone, ela tinha que fazer a ligação entre o A e o ponto B. Hoje o número de telefonistas é cada vez menor. Por exemplo, quem trabalha com conserto de máquina de escrever. Quem usa a máquina de escrever? Praticamente ninguém. Algumas profissões, com o passar do tempo, praticamente elas se encerram, ficam quase raras. Qual que é a profissão mais antiga do mundo? Qual que é o trabalho mais antigo que até hoje persevera e faz a humanidade vingar? É o agricultor. O agricultor passa por toda a humanidade mostrando o caminho. Eu sou o pequeno produtor rural, eu sou um defensor do agricultor, porque a história da humanidade é ligada à história da alimentação, que é ligada à história da agricultura. O Platão, para vocês terem uma noção, 350 anos antes de Cristo, Platão já percebia nas suas caminhadas assim: a perda de árvores desnudou as colinas e planícies ao redor de Atenas e causou enorme erosão do solo. Com essa sentença, o Platão já percebia que a ação antrópica a ação do homem já poderia causar
alguma interferência na qualidade de vida de Atenas. Isso há 350 anos antes de Cristo, não é? Se você for estudar, por exemplo, o Império Romano, uma das principais causas de ascensão e depois declínio do Império Romano foi a agricultura. O desmatamento e a exploração da terra fez turbinar as razões de crescimento e, ao mesmo tempo, foi a queda, porque não tinha mais alimento para todos, não tinha mais áreas para expandir, né? Eu gosto de citar também o George Marsh, que ele é de 1864, nos Estados Unidos. O Marsh é importante, porque ele foi um dos primeiros advogados ambientalistas nos Estados Unidos e ele era agricultor. Na verdade, ele era um latifundiário, mas ele conseguia precisar o pensamento econômico da produção com uma noção de um meio ambiente. E como advogado, o que ele pensava? Ele pensava em 4 coeficientes lógicos, que o desmatamento leva à desertificação. Então, isso é uma questão técnica da agronomia e da produção agropecuária. Então, trabalhar no campo de forma excessiva produz a médio prazo uma boa resposta, só que a longo prazo vai diminuir a sua produção, porque você vai exaurir o sistema. Isso vai gerar um impacto negativo à população, porque uma hora vai acabar a capacidade de produzir. Então, isso já é uma visão social. O terceiro ponto que ele defende é que a terra é para usufruto, não é para degradação. Então, se a terra é para usufruto, ela deve ser cuidada para manter a produtividade de maneira equilibrada para os filhos, os netos, receberem o que estão investindo. Então, isso já é uma visão ética relacionada à terra. E também ele fala sobre a questão da regeneração geográfica, né? Que é o controle, a reabilitação pelo controle da governança, quer dizer, o Estado como função de fiscalizar a ação do homem sobre a terra, para não ter desvios, não é? Então, a gente pode lembrar que a conservação da terra é um valor ético, a atenção aos recursos não renováveis, porque os recursos naturais que nós trabalhamos, principalmente no agronegócio, os recursos são, boa parte deles, finitos. A água pode acabar, a cobertura vegetal pode chegar ao fim, se não usado de forma moderada, não é? E esses impactos nos recursos naturais vão infestar e atrapalhar a economia, não é? Aí, por que eu estou falando isso? Para pensar que essa construção do conceito de ecossistêmico não é uma coisa recente. A lei foi aprovada há poucas semanas, mas o conceito de ecossistema na agricultura, na agropecuária e especialmente no agronegócio é uma coisa que vem se discutindo nos últimos 40 anos. Se o Brasil aprovou essa lei agora, ou devia ter aprovado ao longo desses 10 anos de tramitação, o primeiro ano do projeto de lei, ele teve uma movimentação, mas os anos seguintes ele ficou praticamente parado. Não é? Ele não teve nenhuma movimentação. Foi uma pressão dos setores que, com o objeto de fé e interesse de colocar em prática uma coisa que pode dar um retorno, ao mesmo tempo ecológico e também financeiro. Porque para o produtor rural e também para o ambientalista, a gente tem que ter um encontro de interesses, não é? Complementares e nunca antagônicos. Essa é a tendência, esse é o projeto de sustentabilidade. Pensar no social, pensar no econômico e também pensar no ambiental. E eles têm que estar situados em escalas semelhantes, próximos, um retroalimentando o outro, para não gerar antagonismo, e sim complementariedade. E, na verdade, por curiosidade, não vou falar quem começou essa função. Eu acredito que quem começou a falar com maior profundidade sobre os serviços ambientais, os serviços ecossistêmicos, foi o Paul e a Anne Ehrlich nos Estados Unidos, lá em 1981, porque ele foi o primeiro a juntar a função ecológica, a função social e a função econômica. E foi ele que começou a dividir essa noção, que o serviço ecossistêmico vai dividir questão de provisão, de regulação, né, o clima. São Paulo tem uma relação, a capital tem uma relação muito grande com o sistema de regulação, né? E quando teve aquele problema de falta d'água, aquela crise hídrica,
não é? Acabou com a vida de mais de 13 milhões de pessoas. O produtor rural também, porque ele olha para o céu e pensa assim, essa chuva de março não vai chegar na época certa. O meu feijão, a minha cana, ou qualquer plantio que eu preciso, porque tem a data certa do plantio, se atrasar uma semana da chuva, perde tudo. Anos de investimento. Então, o serviço de regulação serve para a manutenção daquele pacote sistêmico, não é? Tem a questão de suporte, que também é recreação. O agronegócio também no estado de São Paulo tem uma fixação muito forte para o ecoturismo, para passear. Nós temos o setor do ecoturismo bem com melhorias a serem feitas, mas bem situado no nosso estado. E também de informação, de valor estético, de valor cultural, não é? Eu brinco, eu também sou, além de advogado, eu sou biólogo, né? Então, assim, para os estudantes de direito, para os agrônomos, eu não posso deixar de explicar, né, a noção que nós temos de ecossistema, né? Que é um conjunto formado pelas interações entre os componentes bióticos, né? Todas as formas de vida, e os sistemas abióticos, que é a água, os minerais, o sol, o clima. Né? Essa interação entre fatores bióticos e abióticos é que forma o sistema, os serviços ambientais. Não é? Como já falado muito bem pela doutora Ana Paula, os serviços ecossistêmicos, você pega a Lei 14.119, que institui a Política Nacional de Serviços pagamento de Serviços Ambientais, o artigo 2 ele já vai explicar, ele já vai situar. Para quem não sabe, pegue a lei e lê. Na sua parte introdutória, ela já vai assim situar para o leigo e para o advogado o que é o ecossistema, né? Então, os serviços ecossistêmicos é o que está pronto na natureza. É a fruta que eu pego no pé, é a abelha que vai fazer. Todo mundo, eu lembro muito um grande colega, um grande pesquisador da área de serviços ecossistêmicos, serviços ambientais, membro da União Brasileira de Advocacia Ambiental, o doutor Francisco Carreira, ele fala que tipo, o melhor exemplo de serviços ambientais é a abelha. É a abelha que faz o intercâmbio, a acomodação entre o ambiente urbano, o meio ambiente, como nós vemos, e o meio ambiente agrário. Vocês já pararam para pensar como que seria a agricultura brasileira, a agricultura, por exemplo, região de Araraquara, que é a citricultura, se não tivesse abelha? A polinização é um serviço ecossistêmico que nós não pagamos nada. Zé Roberto, de graça. E assim, você tocou um ponto essencial e assim, muita gente comentando aqui, não só abelhas, os polinizadores em geral, né? E aqui no Brasil nós temos exemplos fantásticos, né? De, por exemplo, Dom João VI mandou reflorestar a Floresta da Tijuca. Então, assim, nós temos um contexto histórico que não vem de hoje sobre os serviços. E aí vem uma pergunta aqui muito interessante que eu gostaria de direcionar a ambos, o Dr. Zé Roberto e a doutora Ana Paula, que é feita aqui pelo nosso colega da Comissão de Agronegócio, que diz assim, uma dúvida muito simples: o que é o serviço ecossistêmico, né, no conceito legal? Podem dar um exemplo, né? O Dr. Zé Roberto já deu um exemplo. E como o crédito de carbono pode ser entendido como um serviço agroflorestal? Por fim, ele pergunta: 2021 é o ano do tudo ou nada para salvar o planeta da crise ambiental, como disse o secretário-geral da ONU? Então, eu queria que vocês pincelassem um pouco desse tema, por favor. Doutora Ana Paula. Obrigada por sempre me darem o privilégio de começar. Bom, com relação aos serviços ecossistêmicos, né, além da questão da polinização, mas, por exemplo, a manutenção do solo, né, a manutenção de uma vegetação no solo, ela é muito importante, não só por questão de fixação de nutrientes e tudo, mas também por uma questão de recarga hídrica, né? Um solo que é desprovido totalmente de vegetação, a água, quando chove, ela vai bater, alguma água vai conseguir percolar, mas a grande maioria vai escorrer,
né, como se aquilo ali fosse um concreto, porque você tem uma dificuldade de absorção. Então, esse é um serviço ecossistêmico. A troca que a vegetação, que uma floresta em pé consegue fazer com relação à questão de carbono e oxigênio, é extremamente relevante. Então, isso é um serviço ecossistêmico, né? Quando a floresta em pé ela consegue captar o CO2 e aí ela emite oxigênio. Então, isso também é um serviço ecossistêmico. E sem falar que um lugar onde você tem árvores, tem florestas, tem vegetação, isso também ajuda no equilíbrio da temperatura, né? Então, fica mais difícil você ter aquelas temperaturas extremas no lugar. Então, tudo isso é serviço ecossistêmico. E a questão, por exemplo, que o José Roberto colocou, o ecoturismo, né? Você poder ir para uma cachoeira, andar, passear, passar aquele dia maravilhoso, fugir da loucura da cidade, né? Nossa, eu não quero mais a cidade, não aguento mais, quero ir para o meio do mato. Isso é um serviço ecossistêmico, né? É um serviço de lazer, é um serviço de cultura, então ele faz bem, né, para sadia a qualidade de vida. Então, para a questão, quando a gente fala de mudanças climáticas, é extremamente relevante o serviço ecossistêmico, porque se a gente está tendo mudança climática, a gente está tendo a quebra, a disrupção do serviço ecossistêmico, né? E aí isso aparece de diferentes formas, escassez hídrica, né? Aumento de temperatura, desertificação, isso tudo é consequência, então, da disrupção do serviço ecossistêmico. E eu aproveito... Então, desculpa. Pode falar. É porque eu ia entrar depois na parte lá do Antônio Guterres, que ele está colocando realmente esse ano como um ano de virada. E aí eu vou fazer assim, rapidamente, para poder dar oportunidade para o José Roberto fazer a intervenção dele, mas é muito engraçado, porque eu acho que todo mundo está percebendo agora o boom do termo ESG, né? Environmental, Social and Governance. Como se, né, descobrimos a roda, esse termo bonito, e que todo mundo está falando, e que tem que ser incorporado, né, pelas empresas e tudo. Mas a gente já discute sustentabilidade desde a década de 60. A gente já discute a importância desse tripé, né, o econômico, o social e o ambiental, desde 1960, e como isso é importante para a gente manter a humanidade, né? E como isso é importante para a atividade econômica. Só que agora essa questão de sustentabilidade ela ganhou uma outra dimensão, né? Agora a gente está falando de como incorporar isso, como incorporar esses riscos e essas oportunidades nos balanços financeiros das empresas, para que isso fique claro para os investidores. Mas a gente já discute isso e desde 1960 se fala que é preciso uma mudança no comportamento, é preciso, e isso não vem acontecendo. Então, depois de todos esses anos, a gente está chegando no ponto do não retorno, que se a partir daqui para frente a gente não adotar uma postura diferente e não restabelecer esses serviços ecossistêmicos todos que foram perdidos, a gente realmente não vai conseguir voltar atrás. E aí eu passo a palavra para o José Roberto. Muito obrigado, doutora. Não, só para auxiliar, para que não tenha dúvida ao nosso telespectador, web telespectador, né? De forma rápida, os serviços ecossistêmicos é a natureza como ela está. Tudo que a natureza nos dá, tudo. Tem uma árvore na frente de casa, tem uma floresta, tem um rio, tem o sol, tem o ar. Aqui é os serviços ecossistêmicos. Serviços ambientais é aquilo que nós podemos tirar da natureza, nós, pessoas, instituições, o que nós fazemos para deixar esses recursos naturais protegidos. E pagamento por serviços ambientais é um retorno financeiro ou não
que as pessoas ou instituições podem ter para preservar o meio ambiente. Por que se preserva o ambiente? Porque quando você estuda ecologia, quando você estuda sustentabilidade, a melhor forma de você manter a produtividade, melhorar a qualidade do produto, é através de um equilíbrio. E aí, esse seria o ano para fazer mudanças. Sim, claro que há mudanças, porque nós temos que, ao mesmo tempo, agregar valor ao produto, ao alimento, manter a soberania alimentar, manter a segurança alimentar. Imagina um desastre ecológico, um desequilíbrio ambiental, que a capacidade, por exemplo, problema de recurso hídrico, falta água para a agricultura. A produção de alimentos vai ficar cada vez mais cara. A distância para se plantar alimentos fica mais caro. O preço com logística, o preço com defensivo, o preço para distribuir. Nós já percebemos que, às vezes, a variação climática altera o valor do feijão, né? O valor do combustível, se tiver uma seca, não é? Isso já no nosso cotidiano mais comum. Mas, assim, é que a situação não chegamos, não podemos discutir a questão somente da crise ambiental que estamos situados, mas também da necessidade, né, de usar uma ferramenta estratégica para preservar, para proteger, né, e conservar esses ecossistemas. Porque eu costumo dizer que é muito mais fácil você criar um padrão, uma tecnologia, né, para preservar do que recuperar. Preservar e conservar é manter aquilo equilibrado. Recuperar, o custo é muito maior. Então, não é verdade. Eu não posso dizer para vocês que apenas tem um ganho. É claro que esse pagamento de serviços ambientais pode sim trazer uma nova ferramenta, uma nova forma de ganhar dinheiro para o produtor rural. Mas também é uma forma de melhoria da qualidade do produto que ele vende. É uma forma de evidenciar a qualidade, evidenciar um melhor nível de bem-estar social, produto e qualidade. Porque a primeira coisa que você tem noção no serviço de ecossistemas é que nós estamos ligados à cidade, ao campo, o produtor ao consumidor. Você tendo essa noção de equivalência, que tudo está em rede, as rações devem ser fiscalizadas e cobradas boas ações. O ESG, que todo mundo se admira, não é? Mas é questão de boas práticas, de boas maneiras nas empresas. Eu vejo dessa forma, não é? Claro que existe um marketing, existe uma estratégia que pode trazer a inovação, mas é idealizado por um sentido de diferenciação no mercado, que também é o serviço ambiental. Quem não tiver interesse vai estar para trás, porque é a inovação, é um fator de diferenciação no mercado. É muito assim bem colocado, tanto a doutora Ana Paula como você, refletindo sobre a importância do serviço ecossistêmico e dos mecanismos de serviços ecossistêmicos para a preservação, a sustentabilidade, o que agrega isso ao produtor. Eu queria pegar esse gancho e colocar uma outra pergunta que ficou perdida na primeira questão, mas que agora voltou, que é a seguinte: adotar um mercado regulado de carbono, articulado com o RenovaBio e a política de pagamento por serviços ambientais, seria uma estratégia interessante para o Brasil se posicionar na cúpula de Glasgow? Aqui um colega nosso de agronegócio de outro estado perguntando: como o Brasil pode liderar a construção de uma proposta de mercado doméstico de carbono compulsório? Vou colocar essa questão para vocês, mas mais uma vez, iniciando pela doutora Ana Paula, é uma questão bem interessante, achei muito bem formulada, queria que vocês comentassem a respeito. Tá, então vamos lá. Sobre o mercado de carbono. Bom, a gente está num ano extremamente relevante quando a gente fala de mercado de carbono, a gente já tem várias iniciativas no mundo implementadas e que dão certo, inclusive iniciativas de mais de 20 anos de implementação. O Brasil, ele caminhou um pouco com o protocolo de Kyoto, mas por algumas questões de regulamentação e de funcionamento do mercado de carbono do protocolo de Kyoto, isso acabou
né, sendo deixado de lado, e os estados, então, os países começaram a discutir, então, uma nova regulação, uma nova forma de comprometimento para e um eventual mercado de carbono. E agora, esse ano, esse é um dos únicos pontos do Acordo de Paris que ainda está pendente de regulamentação, que é o artigo 6º, que estabelece, que cria essa possibilidade desse mecanismo aí de troca entre os países, né, de cooperação entre os países. Por óbvio, aqueles países que já têm um mercado interno de carbono estruturado, eles saem na frente, né? Porque uma vez que vier a regulamentação e houver a implementação desse mercado mundial, esses países eles vão ter que adequar e acoplar, né, os mercados internos deles a esse mercado, então, internacional. Então, eles já tiveram um período de testes, né? Eles já testaram, já viram o que funciona, o que não funciona, como funciona, e a gente está muito atrás. E considerando aí a nova política da União Europeia, e que o Brasil é um país que é muito exportador para a União Europeia, né, de produtos agroflorestais, para o Brasil começa a ser complicado com essa retomada verde que a União Europeia está estruturando, né, já tem a política, já tem a diretriz, e o fato do Brasil ainda está caminhando, ainda está discutindo a questão do mercado de carbono. Uma coisa que a gente tem começado a discutir muito agora, eu participo de vários fóruns de mudanças climáticas, uma coisa que a gente tem começado a discutir muito é a questão de que vão começar a aparecer barreiras comerciais baseadas em questões climáticas. E isso é um grande desafio para o nosso agronegócio, né? É uma questão de tempo, elas vão começar a ser levantadas, e o fato do Brasil não está caminhando a contento aí com essa criação de um mercado de carbono interno, existe principalmente com relação a como seria esse mercado de carbono para o setor florestal, né? Porque existe a discussão da adicionalidade, existe uma discussão aí sobre offsets, então é uma regulamentação mais difícil do que para o mercado de carbono para a indústria, por exemplo. Eles são diferentes, não dá para você implementar uma regra única, e essa regra se aplica aos créditos que são gerados pela indústria e aos créditos que são gerados pelo setor agroflorestal. Então, você precisa ter diferenciações aí para que esse crédito realmente ele tenha valor e ele faça sentido. E, por óbvio, isso gera, então, uma circulação de recursos para quem gera o crédito de carbono e para quem precisa comprar. Então, eu acho que o Brasil ele precisa caminhar, você tem movimentação, por exemplo, o setor empresarial brasileiro, ele tem se movimentado nos últimos, se eu não me engano, 4 ou 5 anos, tentando estruturar uma proposta de mercado de carbono para ser levada, então, para o governo federal. E eles agora estão tentando fechar, e eles estão entrando justamente na parte desse mercado de carbono para o setor agroflorestal. Como é que seria isso? Como é que seria essa questão dos offsets e a questão da adicionalidade? Vou passar a palavra para o José Roberto, porque eu acho que eu falei muito, não sei se eu respondi tudo, mas eu vou deixar agora para o José Roberto complementar. Não, porque se deixar, eu falo de mercado de carbono, mudanças climáticas aqui é o resto da noite, então vamos avançar. Eu estava pensando aqui, porque tudo na base do capital, vamos ser sinceros, né? Porque na década de 90, esse ano eu vou fazer 40 anos, então na década de 90 eu era adolescente e discutia, eu sempre lia revista, exame, essas coisas de economia, e década de 90 falava-se que era a fase do capital estruturalizante. O que é o capital estruturalizante? É aquele capital que não poderia sair da nossa nação, porque era uma fase de fuga de divisas,
era fuga de dinheiro, tinha que manter o dinheiro porque a inflação era muito alta, tinha uns acordos econômicos, então era de manter o capital e transformar numa moeda bem baseada. Teve o Plano Real em 94. Em 2000, já virou outro capital. Foi a época de se falar de capital intelectual, que as empresas tinham que investir nas pessoas, nos recursos humanos, para não ter fuga de cérebros. Eu acho que o século XXI é a fase de trabalhar a questão do capital natural. Claro que o capital natural é uma metáfora, não é? Ele nada mais que uma metáfora para explicar o poder que os recursos naturais detêm, tanto no meio ambiente como na agropecuária, no agronegócio. Agora, esse capital natural é uma forma de representar o poder que o meio ambiente tem em todas as esferas econômicas, que exige, não tanto idealista, mas de forma prática. Tanto é que o exemplo, eu falo idealista porque os serviços ambientais pode ser a coisa mais linda, mas se não tiver mecanismos de efetivação, eu vou estar falando poesia para vocês. Mas quanto à resposta, juntando o que foi perguntado, a questão do crédito de carbono, RenovaBio para as plantações de cana-de-açúcar, são planos de levar a sustentabilidade para a diminuição dos problemas climáticos. Porque em Glasgow, no final do ano, em 9 de novembro, começa um painel intergovernamental sobre o clima. E a discussão principal é quais os mercados serão superados ou vão se manter em alto nível de concorrência. Aqueles que não apenas são signatários dos acordos sobre o clima, mas aqueles que representam um nível de competitividade sem gerar passivo ambiental, sem gerar problemas que alterem o clima ou que sejam negativos para a exportação. Esse é o potencial. Então, o capital natural que nós temos que desenvolver além de usar os recursos naturais de forma competente, honesta, dar uma nova luz à sustentabilidade, para que não seja apenas aquela camiseta, salvem as baleias, para não ficar apenas na retórica, e sim na orientação, na efetivação, na mudança da rotina, tanto do pequeno produtor, do médio produtor, para o grande empresário. Muito bem. Olha, eu passei longe, né? Não, você foi muito bem. Eu acho que a Paula já tinha respondido. Era sobre a liderança que o Brasil pode assumir numa questão ambiental que hoje nós estamos um pouco mal vistos internacionalmente, mas nós podemos, com a força que o agronegócio tem, dar um exemplo agora, né? Talvez em Glasgow seja a nossa oportunidade de desfazer essa imagem negativa que foi construída nos últimos tempos e mostrar quanto nós somos ricos, não só em biodiversidade, mas em soluções para o produtor rural que possam realmente contribuir para a preservação ambiental. Então, acho que... Claro que é uma questão, um comentário, uma questão muito política, né? E pouco técnica e pouco científica, né? Porque denegrir a imagem do agronegócio brasileiro também responde ao mercado externo que compete com a gente. Porque se você for conversar com o produtor rural, ou negar a imagem que o agronegócio é pioneiro na escala mundial, é esquecer o nosso histórico, que teve muitos erros, mas também é reconhecer que nós temos um mercado extremamente inovador, competente e que gera impactos constantes. Talvez a questão de trabalhar, eu brinco que aquelas vezes aquela brincadeira da galinha e do ganso. A galinha faz um ovo pequeno, pouco nutreico, com pouca proteína, só que às vezes ela faz barulho, e é um ovinho sem graça. A mamãe gansa tem um ovo grande, com grande valor proteico, ela não faz propaganda. Às vezes falta a gente vincular mais propaganda, imagem, e também fazer programas de conhecimento sobre o agronegócio, sobre o meio ambiente, as parcerias meio ambiente, como nós estamos fazendo agora, de Comissão de Relações Agrárias, Agronegócio com o Meio Ambiente, porque nós temos em comum um cuidado, a preocupação em evoluir, a preocupação pelo desenvolvimento econômico ético, rumo à sustentabilidade.
e também profetizar e divulgar essas inovações. Porque senão a população brasileira e mundial será obrigada a acreditar no que os outros falam e não no que nós estamos desenvolvendo. Então, nós temos que mostrar os resultados, não é só propaganda. Roberto, voltando uma questão, o Marco também quer falar um pouquinho aí e fazer uma consideração, mas só para pegar um gancho do que você falou. E nós estamos já também caminhando para o final do evento, então vou pedir que as últimas perguntas sejam condensadas e já enviadas. Muitas perguntas estão surgindo aqui sobre se a observância das regras do ESG, né, da sustentabilidade, se tornou um pré-requisito para a comercialização e exportação da produção agrícola do país. Né? A doutora Ana Paula colocou bem da onda do ESG agora, né, ESG, mas isso já é uma questão discutida há muito tempo, mas agora existe uma pressão para ou vocês fazem isso, ou nós deixamos de comprar produtos de vocês. Nós, recentemente, e um dos nossos trabalhos é justamente esse, dentro da Comissão de Agronegócio, Comissão de Ambiental também contribuiu bastante no debate, fazer uma desmistificação desses assuntos e mostrar a realidade que o Brasil não é um vilão na história, né? E muitos países se aproveitam da situação, da mídia negativa, para fazer guerra comercial. Então, nós temos que botar os pingos nos is e mostrar que nós sempre respeitamos o meio ambiente, né? Outra pergunta, seria a remuneração por serviços ambientais um marco divisório em termos de proteção ambiental no agronegócio brasileiro? E, por último, eu queria colocar uma questão muito simples aqui, que eu acho que é de um produtor rural, não se identificou aqui, mas colocou, e disse o seguinte: olha, sou cafeicultor, como posso rentabilizar serviços ambientais na minha propriedade? Estou precisando de dinheiro. Então, é uma questão muito básica, mas realmente é uma preocupação do produtor, quer dizer, como ele realmente se beneficia disso? Ele quer preservar o meio ambiente, mas ele quer ser remunerado por isso, está precisando de recursos. Como ele faz isso? Então, queria também levar um pouco para a realidade prática o nosso debate. Doutora Ana Paula, vou passar primeiramente a palavra para vocês, são essas questões que eu acho que nós podemos finalizar o evento. Marco Túlio, se tiver alguma consideração também agora, fique à vontade. De pleno acordo, doutor. Só queria ponderar que acho que os ataques que as lideranças mundiais têm feito ao agronegócio brasileiro é um verdadeiro absurdo. Eu acho que no mundo não existe produtores rurais que mais respeitam o meio ambiente do que o brasileiro. E, diante disso, eu queria conseguir entender o que falta do doutor José Roberto, da doutora Ana Paula, para realmente aplicar o crédito de carbono para o produtor rural poder realmente utilizar disso como contrapartida. O que falta no Brasil para que isso realmente venha a ser aplicado, na opinião de vocês? Bom, então vamos lá. Bom, no direito ambiental, a gente discute, desde que o mundo é mundo e que a gente fala em direito ambiental, a gente fala sobre a questão dos instrumentos econômicos. Então, todas essas remunerações, quando a gente fala mercado de carbono, pagamento por serviços ambientais, cota de reserva ambiental, tudo isso é considerado instrumento econômico. Né? Juntamente, por exemplo, quando às vezes você, com base em algum aspecto ambiental, você consegue ter abatimento de imposto, né? Alguns produtores rurais, por exemplo, eles conseguem isenção de ITR. Então, isso tudo é considerado instrumento econômico, né? Que, ou seja, através de um incentivo financeiro, um incentivo econômico, você acaba, então, adotando medidas de proteção, de preservação, de melhoria, de recuperação. Então, esses instrumentos, eles são extremamente relevantes, né? Não adianta a gente ter só a punição. A punição, por si só, ela não gera mudança de comportamento. O que gera mudança de comportamento isso vir acompanhado, então, desses incentivos. Para o mercado de carbono, a gente tem uma questão, de novo, é uma questão de política de governo, dele estar interessado ou não, dele ter visto a oportunidade ou não de implementar. A gente, até pouco tempo, o Brasil era extremamente bem visto nessas conferências das partes do Acordo do Clima. Nós éramos extremamente bem vistos, nós éramos vistos como realmente
um país que estava à frente das discussões interessantes. O Brasil sempre teve um papel muito relevante. E, realmente, nos últimos tempos, ele começou a perder essa relevância, né? Pela forma como ele tem se posicionado. Então, ao invés de tentar discutir, implementar e implantar um mercado de carbono, ele fica discutindo um outro tipo de questão, né? E aí ele começa a perder esse papel dele. Então, não é que o Brasil sempre foi visto como um país que desmata, que queima, não. O Brasil tem uma imagem boa fora, mas realmente nos últimos tempos isso não está refletindo mais nas nossas políticas internas, né? E aí vem esses incidentes, como a queimada que aconteceu na Amazônia, a queimada que aconteceu no Pantanal. Eu cheguei a discutir, inclusive, eu acho que foi o Bernardo que participou junto comigo, não foi, Bernardo? De uma discussão na Alesp com relação a isso. E a gente tem um problema fundiário muito sério no Brasil, né, de regularização fundiária, e aí isso acaba permitindo grilagem de terra, e isso acaba causando esse tipo de incidente, esses tipos de queimadas e tal, que não dá para falar que isso é advindo do agronegócio, né? Não dá para a gente apontar o dedo para o agronegócio. A gente tem vários outros problemas aí que precisam ser resolvidos e que acabam desencadeando esse tipo de questão. Então, o RenovaBio, por exemplo, é um instrumento muito interessante. Ele ainda não se iguala, quer dizer, a gente não pode falar que o RenovaBio é um mercado de carbono, né? Mas é uma iniciativa que já leva a pensar de como a gente pode implementar um instrumento econômico que desincentiva o uso de um produto, de um insumo, que traz consequências negativas e que não reflete as externalidades negativas no seu preço, né, no seu produto, e como você pega as externalidades positivas de um outro produto e ressalta isso e transforma isso num benefício. Então, esse é o grande ponto do instrumento econômico, né? É você conseguir fazer com que a externalidade negativa ela realmente entre no preço do produto e isso seja puxado de alguma forma, e você ressalta a externalidade positiva, que aí vem com a questão, por exemplo, de quando um produtor rural ele mantém uma floresta em pé, ou ele mantém um excedente florestal. Eu vi aqui no chat aqui um comentário falando que o excedente florestal não gera custo. Ele gera custo, porque tem o pagamento ali, né, do imposto sobre propriedade, e é uma área que o produtor rural não está usando para produzir, então ele não está usando para gerar renda para ele, né, está mantendo uma floresta em pé ali, que gera um serviço ecossistêmico, e ele tem obrigações legais com relação àquilo ali, ainda que legalmente ele possa derrubar esse excedente florestal. Para isso ele precisa de autorizações. Ele não pode simplesmente do dia para a noite jogar tudo no chão. E se tiver algum tipo de dano nesse excedente florestal, ou seja, alguém for lá suprimir a vegetação sem autorização, ou tiver um incêndio, o ônus disso recai sobre ele. Então, ele vai ter que recuperar aquela área. Se houver autuação, né, por uma supressão sem autorização, ele que vai ter que assumir, ainda que ele faça defesa e tente justificar e consiga reverter, mas ele teve um gasto para isso. Então, existe, sim, um gasto. E esse é o grande desafio do pagamento por serviço ambiental, né? É como você chega num valor que faça com que seja compensatório manter a floresta em pé e não fazer aquilo ali um aumento da minha produção, por exemplo. Por exemplo,
aproveitar esse aumento da produção, eu me reservo até o direito de pular as primeiras perguntas e ir direto na resposta do nosso colega cafeicultor, né? Como que ele faz para ganhar dinheiro? Se eu soubesse, eu seria seu sócio, a gente venderia o café mais caro e gostoso do Brasil. Mas eu posso mostrar, aqui no fundo tem a foto do meu avô, foi cafeicultor, tá por aqui, cafeicultor mais de 50 anos, né? Em primeiro lugar, você tem que ter uma visão completa da sua propriedade rural. Conhecer ela de cabo a rabo. Dentro da porteira, fora da porteira e qual que é a história natural da propriedade. Aí você fala, nossa, mano, história natural? Como que era a sua propriedade 50 anos atrás? Eu vou te explicar por que isso. Serviços ecossistêmicos não é só para as áreas verdes que estão preservadas, é para toda a área rural. Outra coisa, não basta apenas uma prática agrícola que mitigue um problema ambiental que você vai considerar como serviço ambiental e vai ganhar por isso. Não é só isso, não é? Aí você fala assim, doutor, eu estou fazendo um projeto aqui muito bacana de conservação do solo. Eu falo, parabéns, muito bom. Você está fazendo o mínimo possível. Porque se você conserva o solo, não é serviço ambiental. Você vai diminuir fertilizante, você vai diminuir defensivo agrícola, você vai manter o controle de praga, vai manter a capacidade de troca catiônica lá no solo, vai manter a qualidade do cultivo e você não vai manter a produção. Você fala, mas aí você está sendo grosseiro comigo, doutor. Não estou sendo grosseiro. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, estudando a história natural da propriedade, tem algum ponto nela que tinha um curso de rio que hoje não existe? Que foi anistiado pelo Código Florestal anterior a 2008? E se você resgatar esse curso de rio que seu avô ou seu pai lembrava que tinha um riozinho, mas por causa da agricultura, ou por causa da mudança climática, ou por tantas coisas da história natural, o riacho não existe. Você recupera essa área. Isso é serviço ambiental. Por quê? Não existe mais, não foi culpa sua. São muitos fatores. Você tem que juntar o geólogo, você tem que juntar um agrônomo, vários especialistas. Mas se você pegar um mapa da sua área, 2021, 1970, olha, no mapa aqui tinha um fiozinho d'água, não tem mais. Eu não vou ser penalizado por isso, por uma série de circunstâncias. Aí você fala, vou inserir um projeto, vou recuperar a história natural da propriedade, vou resgatar esse rio. Vou resgatar um cultivar de café que meu avô usava, que era mais resistente à praga, que produz mais, eu preciso usar menos agrotóxico, menos defensivo agrícola. Aí já está conversando com a sustentabilidade. A inovação é uma coisa simples, é difícil de fazer, mas é uma questão de você conhecer a história natural, a história da sua família, a história da propriedade e verificar que o produtor rural às vezes sabe muito mais que o agrônomo. A gente tem muito uma questão de técnico, de ciência, mas olha para o matuto velho no solo. Ele sabe o que tem que fazer. Mas tem que resgatar até umas coisas do passado. E é o que o Serviço Ambiental está querendo fazer. É uma roupagem nova, moderna, mas é que a humanidade tem feito isso nos últimos 8.000 anos. Então, emendando a pergunta, o mesmo cafeicultor está aqui querendo debater com você. Falar, tudo bem, doutor, então quem que eu contrato, qual tipo de profissional devo procurar para conseguir rentabilizar? Então, acho que é uma pergunta pertinente. Eu já vou, então, dar o alerta aqui para a gente já encerrar também as perguntas, porque nós estamos aproximando aí do nosso limite de tempo, mas quero que você aí promova esse debate com o cafeicultor, porque ele está interessado no assunto, e é realmente o coração da nossa palestra aqui. Qual que é o nome do meu amigo, então, por favor? Ele não se identificou. Ele não se identificou. Mas a gente vai passar o seu contato. Mas a gente conta para ele assim mesmo. Eu acho que, assim, a minha opinião, rapidamente, a doutora Ana Paula pode ter a sugestão dela, mas eu acho que, em primeiro lugar, chamar um especialista no cultivo do café e que conheça a realidade local. Não adianta pegar um grande cafeicultor do Rio Grande do Sul que nunca trabalhou na região de Muzambinho, porque tem uma questão da localidade que é o pulo do gato. Nós temos faculdades de agronomia, nós temos cursos técnicos, nós temos os centros de extensão rural que podem atender, para não só monetizar,
mas para entender quais são as falhas na cadeia produtiva. Ganhar dinheiro é importante, mas tem que ter um projeto, um plano. Sem dor não há ganho. Mas para se renovar, você tem que conhecer a cadeia completa. Talvez alguém que trabalhe com inovação, para vender para quem não está comprando, saber vender, levar o seu produto para quem quer comprar. Um intermediário que auxilie e alguém que mostre que o seu produto é melhor do que os outros, que é a diferenciação. E se precisar de um advogado, consulte a OAB. Consulte o doutor Zé Roberto, que está aqui, e a doutora Ana Paula. Vamos lá, doutora Ana Paula. Para a gente encerrar. Não, eu quero só fazer umas considerações para o nosso amigo cafeicultor, assim. Bom, a gente não sabe em que estado do país ele está, mas eu acho, assim, importante primeiro pesquisar, ver se no estado onde está a sua produção, se existe um programa de pagamento por serviços ambientais que o estado já implementou, e aí entender se o que você pode oferecer como serviço ecossistêmico se enquadra nessa regulamentação. Por exemplo, igual aqui no estado de São Paulo, a gente tem 3 tipos de programas diferentes, então, eles atendem 3 tipos de questões diferentes. Então, o programa ele vai trazer especificamente que tipo de serviço que ele remunera, né? Então, isso é importante, é identificar o tipo de serviço, ver se se enquadra no que você tem, né? Se ele é elegível. E aí, então, trabalhar com as regras desse programa para se tornar elegível. Normalmente, os programas, eles abrem editais onde eles chamam os projetos, né? Para que os projetos sejam apresentados, e aí passa, então, por uma seleção, e aí você se torna, pode receber por esses serviços ambientais. Então, tem a questão, por exemplo, da Mata Atlântica, quer dizer, se a sua propriedade está numa região de Mata Atlântica e que pode fazer a recuperação, ou que você tenha a Mata Atlântica em pé, e aí você, então, vai manter essa Mata Atlântica, que é um bioma extremamente relevante, você pode ver se você pode receber por isso, você se enquadra nos critérios desse programa, e aí pleitear, né, entrar, então, com a apresentação do seu projeto. E, depois, uma vez que você é admitido, aí tem as formas de acompanhar, porque você vai ter um período, se eu não me engano, tem plano que são 5 anos, então, nesse período, você vai ter que apresentar como é que você vai prestar o serviço, né, se for, por exemplo, conservação de uma área, ou se for reflorestamento, revegetação, então você tem que apresentar isso, e isso vai ser medido, então, nesse período pelo qual você vai assinar o contrato, e aí, conforme for sendo medido e os objetivos forem sendo atendidos, então você passa a receber. Tá? Então, eu diria que o primeiro passo mais importante é entender que tipos de programa você tem onde você possui a sua produção. Muito bom. Doutora Ana Paula, muito obrigado. Doutor Zé Roberto, considerações finais. Temos aí 2 minutinhos para encerrar. Vamos orar. Puxa vida, não, eu acredito que os serviços ambientais ele não vem para tapar um buraco, uma falha estrutural entre o diálogo meio ambiente agrário. Na verdade, ele é mais uma alternativa rumo à sustentabilidade, não é? Até mesmo porque ela é uma ação voluntária, não é uma obrigação do produtor rural, é mais uma ferramenta para ele entender que ele tem saídas de melhoria, que a busca pela manutenção dos recursos naturais, pela preservação e conservação da área que ele está inserido, às vezes vale muito mais a pena do que chorar as pitangas e depois pedir auxílio para recuperar a área que está degradada, entendeu? Existe ainda, a própria lei ainda está um pouco frágil na questão financeira, mas abre historicamente um espaço para atuar de forma muito inovadora, não é? A lei é recente, as empresas já têm atividades de serviços ambientais nos últimos anos,
mas no campo no agronegócio, só as grandes têm resultados pontuais. Eu acho que a cadeia produtiva deve responder, se comunicar, né, trocar figurinha, deixar de lado um pouco a questão de competição nesse sentido e partir para um lado da cooperação. Não estamos mais. Claro, a competição é extremamente necessária no mercado, mas para os serviços ambientais, eu acho que essa colaboração pode render uma estrutura muito positiva para os próximos anos. Essa é a minha consideração. Então, perfeito. Eu acho que a colaboração é realmente o espírito, quer dizer, para a gente ter um meio ambiente sustentável, nós precisamos da colaboração de todos os atores, né? A nossa ideia aqui é trazer os aspectos ambientais, trazer os aspectos do agronegócio. Então, agradecemos muito à doutora Ana Paula pelas palavras, pelas considerações, sempre muito recheadas de conhecimento e prática, que é muito importante. Doutor José Roberto, muito obrigado também, foi esclarecedor toda a palestra e temos muito orgulho de tê-lo como membro da nossa Comissão de Agronegócio. Também eu quero agradecer a todos os membros da Comissão de Agronegócio que estiveram presentes, os estudantes, agradecer os membros da Comissão de Direito Ambiental, das comissões dos outros estados. Dá por encerrado o nosso evento, temos muitas perguntas aqui pendentes, mas infelizmente ainda estamos aí no limite do horário, e fica aberto o canal, tanto do Dr. José Roberto, da doutora Ana Paula, para eventuais esclarecimentos, por e-mail, podem entrar em contato também conosco aqui, que nós passamos depois os contatos. Muito obrigado a todos, então está encerrado o nosso evento. Agradeço também o Dr. Marco Túlio, toda a organização da OAB São Paulo, e até uma próxima vez. Muito obrigado. Um abraço. Até mais. Obrigada, pessoal.